E você de casa, por gentileza, eu quero que você participe com a gente. Participe, também vai nos ajudar para que o nosso vídeo possa atingir ainda mais pessoas. Afinal de contas, nós também não podemos ser tão enganados assim, né? Com a Bíblia debaixo dos nossos braços. Nós não podemos assistir, ouvir, entender e pegar aquilo como um absoluto, sendo que nós temos a maior bússola que existe, que é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento, diz a Bíblia. E muitas pessoas estão se perdendo nisso. Ainda mais hoje que muitas pessoas trazem ali uma menção, algo que são próprias delas, né, e lançam nas redes como se fosse uma verdade absoluta. E automaticamente as pessoas acreditam e torna-se aquilo então uma verdade e verídica. Algo muito perigoso, principalmente para os últimos dias que estamos vivendo. É certo, estamos mesmo vivendo o princípio das dores. Quando a Bíblia fala sobre o princípio das dores, produtor, está falando, né, ali até mesmo comparando com uma mulher quando está grávida. Eu acredito que a sua esposa, quando estava prestes para poder, né, estar ganhando a nossa querida Joyce, que é a nossa fotógrafa e também cinegrafista, ela começou a sentir ali naquele momento as dores de parto. Quando começou a acontecer a dor de parto, você percebeu, produtor, que entre uma dor e outra, né, tinha ali um espaço de tempo, que esse tempo foi minimizado. Você lembra disso? Eu lembro. Eu, apesar de eu não ter uma memória muito boa, tem umas coisas que ficam marcantes. Isso aí que você tá falando é isso mesmo. Parece que dá tipo um alívio, né? Tem um tempo de um alívio e depois vem uma dor muito forte. Depois tem um tempinho de alívio também. E, Renato, graças a Deus que a gente não tem esse problema de dar a luz, porque a gente é fraco demais, né, Renato? Não, homem. Eu quase passei mal só de ver ela, cara. De ver ela sentindo aquela dor, a gente passa mal. Imagina se a gente sentisse aquela dor. Deus deu à mulher uma força incrível. As mulheres não sabem a força incrível que elas têm. Produtor, e agora eu tô até arrepiado em cima de que você disse. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Então, esse momento em que a igreja começa ali a também sentir a dor, né? O povo de Deus tem sentido dor como de parto. Vemos aí tantas coisas acontecendo, biblicamente nós vemos tantos sinais acontecendo, né? Então, eu queria falar com você uma coisa. Olha, você que está em casa, entre um período e outro, de uma grande dor, tem ali um momento de refrigério. E nós estamos vivendo isso. É verdade, porque você vê que, meu Deus, começou a pandemia. Outras coisas que já aconteceu há décadas e há tanto tempo atrás, né? Porém, se você pega agora, esses tempos recentes, você vê que vem uma dor, dá uma tranquilizada. Vem uma dor, dá uma tranquilizada. E o tempo entre uma dor e outra está diminuindo muito. Aí começou ali com a pandemia, né? Um produtor que atingiu todos nós de uma maneira muito pesada, né? Principalmente as pessoas que trabalham com música, produtores musicais, enfim, né? Estão pessoal sofrendo até arte, agora. Né? Pessoal da arte, no geral. Veja bem você. Agora, como nós estamos? Aí bateu a pandemia, entre 2019, final de 2019, 2020, quando foi em março, eu já estava sem trabalhar, fiquei 4 meses sem poder não fazer nada, nenhuma gravação sequer. Ô Renato, sua igreja fechou? Teve que fechar? Nossa igreja teve também que estar fechando, entre uma liberação ou outra da prefeitura, mandando fechar, baixar a porta, levantar. Teve um dia, meu querido produtor Klinger, foi tão triste porque eu entrei para dentro da igreja, né, até no nosso antigo templo, tava lá as cadeiras vazias, as cadeiras que são pretas. Eu fiquei olhando para aquelas cadeiras, todas elas vazias, e eu comecei a orar dentro da igreja sozinho, chorando, pedindo, meu Deus, misericórdia, e orando, sabe, porque não podia praticar ali o culto ao Senhor, né, que é algo que até está na nossa Constituição, a liberdade de adoração, né, ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, prestar culto ao nosso Senhor. Isso foi então proibido, as portas desceram e ali aquele silêncio e aquele eco dentro da igreja apenas da minha oração. Foi um dos momentos mais tristes que eu já enfrentei no meu ministério. E aí vai passando os tempos, a gente vê, né? Eu estava conversando com o pastor Jesus, é o meu pastor auxiliar e também meu padrasto, um abraço muito especial para o Senhor, que sempre está também, né, nos assistindo aqui. O pastor Jesus, ele disse, né? Eu falei assim, nossa, logo vai passar isso e as igrejas vão encher. Ele virou para mim e falou assim, pastor Renato, a história mostra que todas as vezes que aconteceu algo de um grande
tamanho de catástrofe, quando voltou-se então o momento em que as pessoas podiam viver normalmente, elas viveram normalmente mesmo, não buscaram ao Senhor. Elas foram muitas das vezes para as farras, para as festas, para as comemorações e não se lembraram de ir de encontro ao Senhor. Parece que estamos vivendo algo parecido, porque as igrejas estão vazias. Os templos estão vazios. E muitas pessoas dizendo, não, eu posso adorar a Deus em casa, eu posso orar em casa, posso fazer um monte de coisa em casa, que é verdade. E sim, você pode. Mas, de forma cultural, a igreja não foi ensinada a viver assim. Longe do templo, sem tomar a Santa Ceia. E hoje vemos várias pessoas que estavam fielmente diante do Senhor, diante da presença do Senhor, que estão andando longe da presença. Isso é algo muito grave, porque quando você está lá no templo, você está ouvindo a palavra de Deus que te dá fé, que te levanta. Muitas pessoas estão em casa e ainda mais, agora há pouco eu estava conversando com você, meu produtor, estava sendo bem claro, e você também me falando que o tempo está passando tão depressa. Quando você vê, você me mostrou uma lista de trabalhos que ficou para trás, porque os tempos estão sendo abreviados. Mas, produtor, o que a gente faz então? Temos que buscar mais ao Senhor, mas tomando bastante cuidado com o que está sendo pregado e falado também, porque estamos vivendo uma poluição enorme de notícias, de fake news, e agora também acontecendo no meio gospel, no meio evangélico e dentro da palavra de Deus.